Tudo bem, pessoal? Então vamos lá para a nossa aula 2 da frente D, tudo bem? Aula 2 da frente D, a apostila vai trazer para a gente como lá os gêneros jornalísticos, né? Os textos que entram dentro desses textos de opinião para a gente, tudo bem? Então, primeiramente a gente tem que lembrar que, diferente do Enem, a gente pensando no vestibular da Federal, os textos base são diferentes. Como assim? Né? Um texto do Enem, eu tenho textos motivadores. O que é um texto motivador? É um texto base, e esse texto me ajuda a entender o tema, ok? Normalmente, no vestibular de federal, quando nós tratamos ali de textos jornalísticos, cartas, todos os textos que nos obrigam a dar a nossa opinião, o que eu terei ali são textos base. Então, é diferente de texto motivador. No texto base, obrigatoriamente, eu devo retomar esse texto antes de opinar, né? Porque senão ficaria muito fácil. O vestibular, a universidade pede a sua opinião, e você fala, olha, eu não tenho opinião sobre isso. Para mim, quando a pessoa fala que não tem opinião, ela já está dando opinião. Ou se ela falar, eu não ligo para esse tema, também é dar opinião. Então, o texto de opinião, você vai ter que voltar ao texto base. Muitas vezes você deve ficar atento ao comando da questão, né? O vestibular, ele coloca regras. Então, você vai dar sua opinião, mas primeiro você tem que citar o texto base, citar o autor do texto base. Para você, se você é a favor ou contra, você tem que ir para o texto base, para o texto, né, base, falar por que você é contra, tirando algo do texto base. Se você é a favor, você vai para o texto base, tira algo para dar o seu ponto de vista. Então, vejam, fiquem sempre atentos ao comando da questão. Existe uma regrinha para começar texto de opinião? Não. Eu tenho que dar minha opinião, eu tenho que lembrar que minha opinião ela depende de um argumento, né? Então ela depende de uma tese, de um exemplo, de um dado, mas no vestibular da Federal, muitas vezes você vai dar opinião baseando-se no texto base, você vai fazer um recorte do texto base e vai usar no seu texto, ok? Então, esse texto de opinião, ele entra dentro do mundo dos textos argumentativos, né? Então faz parte do universo da argumentação. Características de um texto argumentativo ou de um texto de opinião. Defende seu ponto de vista sobre determinado assunto. Então, veja que para o vestibular, a universidade, muitas vezes, ela coloca realmente qual o teu ponto, se você é de esquerda, direita ou centro. Já cobrou isso. Se você é a favor ou contra o aborto. Não dá para você ficar no meio do muro. Ok? Por exemplo, uma das formas de ficar no meio do muro é convidar para o debate. Vamos debater esse tema. Então, tem que ficar atento. Quem convida para o debate é porque não quer dar opinião. Tá? Então, é importante realmente que você se posicione no texto de opinião do vestibular. O ponto de vista deve ser fundamentado em argumentos, né? Então, não adianta só você falar que é a favor porque você pensa assim. É interessante você trazer argumentos, pode ser argumentos de autoridade, um fato, um exemplo, ou outros países, então eu tenho que pensar nisso. A estrutura básica do texto é a introdução, desenvolvimento e a conclusão, certo? Linguagem padrão, não dá para encher de erro de português ou escrever como se escreve na internet. E dentro do texto argumentativo eu tenho a terceira pessoa, mas nos textos do vestibular eu posso também usar a primeira pessoa, né? Porque é sua opinião, é um texto mais pessoal. Presença de palavras e expressões que introduzam opiniões pessoais ou impessoais. Tome muito cuidado com isso. Por exemplo, não sei, quando você coloca lá eu acho que, né? Então, quando você é convidado a opinar, realmente você deve opinar de forma coerente e convincente. Tudo bem. No texto argumentativo, o efeito dele, o final do texto, tem como razão que persuadir, convencer o leitor. Então por isso que eu tenho que usar todas as minhas armas. Sabe o chato, que sempre quer te convencer que está certo? Para mim, o texto dissertativo argumentativo, ou o texto de opinião, é o texto do chato. É o texto que ele quer te convencer que ele está correto, usando todas as armas possíveis. Os textos argumentativos, dentro desse texto argumentativo eu tenho vários gêneros, né? Por isso que eu até já trouxe ele dentro do texto da frente C da aula 2, né? O artigo de opinião, o debate, o editorial, que é o texto jornalístico, a carta argumentativa, a resenha, são todos os textos ali que têm o cunho jornalísticos também, ok? O que mais vai ajudar vocês na argumentação desses textos aí é o texto de opinião, é o texto que mais dá espaço para você argumentar. Agora aqui para a gente, algumas características para a gente introduzir ou para a gente entender um pouco mais aí o texto de opinião. É um gênero jornalístico, ok? E como tal é escrito com uma linguagem padrão.
Além disso, traz assinatura, ok? Preciso que vocês fiquem atentos, a gente ainda não chegou em carta, mas o vestibular pode pedir carta opinativa, mas quando é carta opinativa não vai assinatura, tá? Mas por quê? Por regra do vestibular, para que você não se identifique. Mas no nosso caso, a gente vai trabalhar realmente o texto de opinião. Então, se eu vou trabalhar o texto de opinião, eu posso sim assinar, eu devo me identificar, até porque como que eu vou corrigir e devolver isso para vocês, certo? Então, esses textos aparecem muitas vezes em jornais, revistas. É interessante, porque se a gente olha lá a Gazeta do Povo, os textos que não são assinados na Gazeta do Povo, tem um texto, mas não tem assinatura, é aquele lá um editorial, é o ponto de vista da Gazeta do Povo sobre aquele tema. Já nos textos de opinião, muitas vezes tem até a foto, né, de quem deu lá aquele texto de opinião, de quem produziu aquele texto, para que você saiba que é a opinião daquele autor sobre determinado tema. Ok, dentro do texto de opinião, então, o autor vai se posicionar acerca de uma questão polêmica e de interesse público. Não pensem que vai cair um tema, nossa, eu não imaginava, tema tão difícil, tá? Apresenta uma polêmica, um assunto que gera discussão e opiniões distintas, e para o vestibular não importa qual o posicionamento, vamos supor, se você é a favor ou contra a pena de morte, a ideia do vestibular é treinar ou testar a sua capacidade argumentativa e não o seu ponto de vista, tudo bem? O vestibular deixa bem claro sobre isso, e esses debates normalmente fazem parte do dia a dia das pessoas. Não caiam na falácia de que no vestibular não cai tema difícil. Ah, não, no vestibular, a universidade não vai pedir tema difícil, ou a universidade não vai pedir tema que pode ser muito polêmico. Na universidade pede tema polêmico, porque sabe, quanto mais polêmico, mais existem pontos de vista diferentes sobre aquele tema, tá? Então isso dificulta a vida do aluno. Esse gênero, então, ele nasce da imprensa, ok? Você deve se posicionar explicitamente em relação a uma questão polêmica, formular claramente a questão do problema, tomar conhecimento do que já foi dito. Então é legal você, se você tiver um texto base, retomar o autor. Vou dizer de novo, retomem o autor. Vamos supor, a Federal já cobrou lá um infográfico que falava sobre a meia entrada. Uma pesquisa da super interessante. Então, eu começo o meu texto citando uma pesquisa feita pelo Super Interessante em 2011, mostrou que a meia entrada é assim, 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 e é a partir daí que eu vou me posicionar, ok? Porque a pessoa não pode, do nada, você começar a falar, a meia entrada é isso, tá, mas por que você está produzindo esse texto? O que te levou a produzir esse texto? Então, eu primeiro explico o que é meia entrada, depois eu posso explicar de onde começou o debate, para depois explicar o que é a meia entrada, e aí me posicionar. Então, o que eu quero que vocês fiquem atentos em relação ao texto de opinião da universidade é isso. Fiquem atentos à questão do comando da questão. O comando da questão vai te dar ordens. Já teve vezes de você ter que passar por 5 pontos diferentes que a universidade pede antes de você começar a dar a sua opinião. Ok? Você pode incorporar a posição de outras pessoas, né? Citar o argumento de autoridade, cita alguém, algum dado, algum exemplo, alguma evidência, citações, opiniões, para conseguir ajudar nisso, tá? E argumentar significa, então, convencer, persuadir, né? Tentar convencer a pessoa que está lendo o seu texto. Dar um título adequado se for necessário. Normalmente no vestibular não se pede aí, pelo menos a proposta que eu vou mandar para vocês, ela não é necessário apresentar o título, ok? Os artigos de opinião, então, de vestibulares e escolas, normalmente estão entre esses posicionamentos de sim ou não, a favor ou contra, ok? O autor deve se localizar inserindo aquilo que eu disse, inserir o autor no contexto da discussão. Então, eu devo, primeiramente, apresentar do que eu estou falando, de onde veio. Foi uma pesquisa que levou a essa discussão? Então, eu mostro, olha, uma pesquisa feita por tal grupo mostrou que está acontecendo isso, e aí eu vou me posicionar, ok? Não dá para seu texto sair do nada, eu não sei o que está acontecendo. Tá? No desenvolvimento é onde você vai colocar o seu posicionamento, é onde a parte mais pesada do texto, né? Onde eu apresento a tese, onde eu vou apresentar meus elementos, se foi argumento de autoridade, se foi causa ou consequência, é ali no desenvolvimento que é o papel mais pesado aí desse tipo de texto. E aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de argumentos que nós podemos usar no texto. Vejam,
Isso serve para o texto de opinião, isso serve para a nossa aula de texto dissertativo e argumentativo do Enem, ok? Porque no texto dissertativo e argumentativo eu vou fazer um texto usando argumentos. No texto de opinião eu vou opinar fazendo o quê? Usando argumentos. Então nós temos argumento por evidência, né? Como o próprio nome, pretende-se convencer o interlocutor por meio de evidências ou dados apresentados. Em casa dá para fazer, porque você pode pesquisar dados e colocar isso no texto. Já no vestibular é um pouco mais difícil você lembrar o dado no momento, uma pesquisa, é difícil lembrar isso de cabeça, apesar que no vestibular você tem os dados ali e você pode usar. Argumento por comparação, ok? Posso colocar semelhanças de um país para o outro, as diferenças, então posso comparar uma coisa com outra. Argumentos por exemplificação, né? Então eu posso mostrar que um país já faz aquilo, então eu poderia usar isso no Brasil. Então isso que é exemplificar, é colocar no papel, ok? Argumento de princípio, tá? Uma crença pessoal ou algo constatado, sei lá. Mas é interessante quando você faz isso, você usar uma autoridade, né? Tipo, tal filósofo disse que o homem é lobo do homem. Então é interessante esse princípio vir fundamentado, tá? Porque às vezes a gente vem com a frase lá da nossa avó, não vai adiantar para nada. Argumento por causa e consequência, ok? Eu mostro que se investir nisso vai acontecer isso, ok? Argumentos de autoridade é quando eu cito uma autoridade dentro daquela temática que eu estou discutindo, vamos supor que é a educação, eu cito alguém da educação mostrando a importância da educação. E durante a escrita, você não deve ignorar que existem posições contrárias, mas tome muito cuidado para você não refutar o teu próprio argumento, isso é uma problemática, ok? Levar em consideração o tipo de texto, né? Quais são as estratégias que você vai usar para convencer o leitor. E na conclusão, tem que ter articulação com o desenvolvimento, né? A conclusão é uma consequência do meu texto, ok? E aí eu posso, é bom sempre na conclusão usar conjunções ali conclusivas, portanto, logo, então, por fim, né? Para que eu possa reafirmar aquilo que eu disse durante o texto, beleza? Deve-se convencer o leitor e no final o leitor tem que ter entendido qual é o seu ponto de vista, tem que ter entendido onde você quis chegar e quais foram os argumentos que você escolheu para convencer. É um texto simples, a proposta que eu vou enviar para vocês por e-mail, ela é bem tranquila, tá? Vocês podem escrever pelo caderno ou vocês podem também escrever no Word, desde que você respeitem o número de linhas, ok? Então o texto, se eu não me engano, é de 10 a 12 linhas, mas nesse texto tem uma pegadinha, ok? Eu não deixaria tão fácil assim o texto de opinião, porque opinar para quase todo brasileiro é tranquilo. Então, eu não deixaria tão simples. Então, no texto de opinião de vocês tem uma pegadinha no que está se pedindo. É um texto de opinião, mas tem alguma coisa ali que está ali para enganar vocês. Então, como a gente está treinando essa leitura do comando da questão, eu quero que vocês fiquem atentos. Leiam o que está se pedindo, opinem, mas fiquem bem atentos, ok? Muito obrigado. Vontade de estar aí em sala com vocês. Grande abraço.